final das contas, os árabes vão chegar, conquistar. O Islã vai, obviamente, como uma grande religião monoteísta, depois do judaísmo, depois do cristianismo, vai conquistar Jerusalém e vai construir uma mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que vocês veem na televisão, no mesmo lugar onde estava o segundo templo judaico que tinha sido Salomão. isso, que tinha sido destruído pelos romanos. É o mesmo lugar, o mesmo quadrilátero. Caramba, que treta. Pois é. Bela de uma treta. Que treta. E fizeram isso com certeza de propósito. Não, mas não fizeram de propósito não? no sentido de provocar. Afronta. Ah, não é? Eles fizeram de propósito no sentido de é um lugar sagrado. Ah. É, cara, alguns lugares, por incrível que pareça, atraem mesmo Dizem, o sagrado, né? dizem até algumas historiadores que eles fizeram para proteger o local sagrado judaico de uma invasão de não sei quem e tal, mas é que hoje em dia as narrativas estão tão polarizadas que falam é meu, é teu, não sei o que, não sei o que lá. No final das contas, eu acho que isso prejudica para tentar resolver no final das contas. Mas, vamos lá. Essa região, no final das contas, cai na mão dos otomanos, que não são árabes, são turcos. Tá. Então, a gente tem que dividir algumas coisas no Oriente Médio. Primeiro, quais são os níveis de identificação? O primeiro nível de identificação é a tribo. É qual família você pertence. Então, você tem várias famílias. Al-Husseini, Al-Saud, Hashemita, você tem Al-Maqdisi, você tem várias famílias grandes, que são milhares e milhares de pessoas que fazem parte dela. E depois, esse é o primeiro nível de identificação. Então vamos supor que tem uma briga entre duas grandes famílias no século XVI. Até hoje não se falam, não podem casar entre eles, e o negócio é sério. A segundo nível de identificação é o nível religioso. Então lá você tem, no Oriente Médio, muçulmanos, que são, aí você tem, dentro do Islã você tem os xiitas e os sunitas. Dentro dos sunitas você tem divisões mais moderados, e você tem o sunismo mais militante, que é a Irmandade Muçulmana, que da Irmandade Muçulmana saem os grupos Hamas, Al-Qaeda, Estado Islâmico, a Jabhat al-Nusra, e por aí vai. Você tem, fora o Islã, você tem os cristãos, dentro do cristianismo você tem os católicos, os gregos ortodoxos, depois você tem os judeus, depois você tem os drusos, que é uma religião que sai do Islã há 1000 anos atrás, mas eles são árabes. Você tem os beduínos, que são muçulmanos, mas não se identificam tanto quanto árabes, como o povo árabe se identifica. Enfim, você tem... É uma confusão. Depois disso, você tem a identificação étnica. Não tem nada a ver com a religião. Então você tem os árabes, tem os turcos, tem os persas, tem os curdos, tem os pachas, que são a galera que mora no Afeganistão. São pessoas totalmente diferentes. Então aí você tem... Os curdos são muçulmanos, mas não são árabes, são curdos. Os turcos são muçulmanos, mas não são árabes, são turcos. Os persas são muçulmanos, mas não são árabes, são persas. E depois você tem árabes que não são muçulmanos. Em Alexandria, os coptas, no Egito, são cristãos, mas são árabes, mas não são muçulmanos. Você tem cristãos no Líbano, tem cristãos em Israel. 200 mil cristãos moram em Israel, principalmente em cidades como Nazaré e Jaffa, que são cristãos, estão lá há 2000 anos. São cristãos árabes, falam árabes. Falam árabe, a língua mãe deles é árabe, mas são cristãos, não são muçulmanos. Então você tem assim, essa é a identificação étnica. Depois você tem a identificação nacional, que é a última, que chega nos últimos 100 anos. Que é se você é sírio, se você é libanês, se você é egípcio, se você é iraquiano, etc. e tal. Mas essas identificações, elas são fortes, mas as anteriores são mais fortes ainda. Por isso que existem guerras dentro desses países, muitas vezes entre as pessoas do próprio país. Iraque teve guerra civil, Afeganistão teve guerra civil, o Egito teve guerra civil, o Líbano teve guerra civil, a Tunísia teve golpe, a Argélia, todos esses países acabam, de uma certa forma, implodindo por dentro por causa de interesses de tribos rivais, ou etnias rivais, ou religiões rivais, dentro do próprio país. Porque isso é mais forte, às vezes, do que a nacionalidade. Que, no final das contas, é um sistema político que o Ocidente, no final das contas, acaba criando com a Revolução Francesa e tal, a Revolução Americana,
que acaba não se adaptando muito bem em muitos lugares do mundo. Essa coisa de fronteira, com linhas retas, dividindo países, Com regras bem com específicas. regras específicas, e que você tem aí quem vai ser o governante daquele país. Então, o Iraque, por exemplo, Saddam Hussein é sunita. E o Iraque é 60%, 62% xiita. E o Caramba. cara comandou o país, que ele era minoria, e mandava matar um monte de gente. Ele chegava nas cidades no Iraque e falava quem é o mafioso aqui, quem é o criminoso da cidade. E esse cara, você é o prefeito da cidade agora, eu acabei de nomear. É assim. Que doideira. O Assad na família... A Síria é um país comandado por uma ditadura familiar que foram 3 golpes militares, um dentro do outro quase, praticamente, na década de 60. Um golpe, depois outro golpe. Todo mundo do exército, coronéis. O Egito tinha um rei. O rei sai, o Nasser, lá atrás, na década de 50, vai, faz um golpe, não deixa o rei voltar. A partir de agora, o Egito é um estado, uma ditadura militar, laica, não religiosa. E aí começa, tem várias histórias que são paralelas dentro do Oriente Médio, mas no final das contas, a criação de Israel, que você me perguntou, a gente poderia talvez trazer. O Império Otomano deixa de existir na Primeira Guerra Mundial. Tá. Que é o paralelo ao fim da Primeira Guerra do Império Otomano. A gente tem que voltar ainda 50 anos antes do Império Otomano acabar. Em 1860, 65, 70, 85, 90, que é quando muitos judeus que já moravam... sempre teve presença judaica lá. Teve, obviamente, mais presença árabe, porque aquela região foi dominada por impérios árabes e muçulmanos ao longo dos últimos 1000 anos, né? Antes do século XX. Mas existiam judeus em Jerusalém, eles eram maioria em 1860, tinham 10 mil pessoas em Jerusalém. Só a Cidade Velha era construída. Primeiro bairro fora da Cidade Velha de Jerusalém. Para as pessoas saberem, não tinha Jerusalém Oriental, Ocidental, não existia isso, era só a Cidade Velha. Tá. As pessoas o primeiro bairro é Montefiore, que é 1861. Judeu empresário queria que as pessoas fossem morar fora da Cidade Velha por causa de doenças e saneamento básico. É muito apertado, estava muito velho, a galera estava morrendo, vamos sair da Cidade Velha e abrir novos bairros. Então, assim, o movimento sionista, que isso é importante colocar, o movimento de autodeterminação do povo judeu, esse é o nome, sionismo. A volta a Jerusalém, Sion é o nome da montanha lá do lado de Jerusalém. Monte Sion. Não é nada mais além disso, sionismo. Sionismo é os judeus quererem se autodeterminar em parte da sua terra ancestral. Só. O sionismo, assim como se você podemos falar assim, o que seria um patriota brasileiro? Um cara que quer que o Brasil continue existindo como um país para os brasileiros. Então, por exemplo, se existir uma proposta de lei aqui e falar, vamos trazer 300 milhões de alguma pessoa de algum outro país, de algum outro lugar do mundo, muita gente talvez vai falar assim, se a gente trouxer 300 milhões para cá, o Brasil vai deixar de ser brasileiro, porque vai ter mais gente de outro lugar, de outra nacionalidade. Então, o sionismo, na verdade, é apenas a autodeterminação do povo judeu em sua terra ancestral. Ele não define o resto e para baixo.